Você sabe quais os requisitos para ser um líder de ID, para se tornar, quais as responsabilidades? Vamos permanecer juntos neste vídeo para compreendermos um pouco sobre o líder do ID, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo Carlos, seja bem-vindo ao canal Casa Fortíssima. Quero aqui louvar a Deus por todos os líderes, anfitriões e membros da Igreja do Aeroporto Sul que compõem os IDs, amém? Deus abençoe as vossas vidas, que vocês possam produzir bastante no seu ID, que venha ser uma bênção para essa igreja, para esse setor e também para o reino de Deus. Também quero louvar a Deus por todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas estão nos acompanhando através aí do YouTube, acompanhando aí, interessando por esse assunto que é muito importante. Deus abençoe a tua vida. Vamos continuar juntos neste propósito aqui, de aprendermos. E nesta aula nós temos aqui a intenção do aperfeiçoamento do ID, Essa é a série, aperfeiçoamento do ID. Então nós vamos estar abordando pontos que são primordiais, importantes, para que o ID possa ser bem sucedido aí na realização dele e na eficácia dele, amém? Lembrando que hoje é o nosso terceiro vídeo, e nesse terceiro vídeo nós vamos tratar hoje sobre o líder do ID, que é uma parte fundamental e importantíssima do ID, amém? E para o início da nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está nos assistindo. Qual é o requisito para se tornar um líder ou fazer a obra de Deus? Qual é o principal requisito que você acha que alguém deve ter? Será que é a capacidade da pessoa? Será que é o estudo da pessoa? A formação escolar? Será que se a pessoa fala bem em público ou não? Se é carismática? Se é uma pessoa é porque foi notada na igreja? É porque tem um dízimo alto? Uma condição financeira melhor? Será qual o requisito para se fazer a obra de Deus? Então eu quero aqui te apresentar o principal requisito, pois o principal requisito para se fazer a obra de Deus, o primordial, é estar disponível. Você precisa estar disponível para realizar a obra do Senhor. Este é o principal, é o primeiro passo de qualquer pessoa que quer fazer a obra de Deus, está em estar disponível. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve na igreja de Coríntios, diz o seguinte: não que sejamos capazes nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, amém? Isso é maravilhoso porque a capacidade de alguém, ela é dada por Deus para fazer a obra. Quantos de nós às vezes chegamos na igreja, iniciamos nossa caminhada, não sabemos falar, não sabemos talvez nem dominar a palavra de Deus para expor ela, e hoje você perceba que Deus te deu uma graça para ministrar, para pregar, para servir, para fazer a obra de Deus. Então você precisa estar disponível. Eu quero deixar alguns exemplos aqui para você, que estão em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 22. Nós vamos ver aqui a disposição de Pedro, André, Tiago e João. Diz assim o texto: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixando logo as redes, seguiam-no. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Isso aqui é maravilhoso, porque nós podemos perceber a disposição dessas pessoas. Ali não foi oferecido nada para ela, não foi oferecido nada em troca, foi oferecido o quê? Que eles seguissem. Eles levantaram e foram. Perceba ali, que nós vemos ali Tiago e João deixam o barco, as redes, o pai, e começam a seguir Jesus. Também nós temos um grande exemplo de Mateus, de Levi, depende do texto que você está lendo, mas em Mateus 9, versículo 9, diz assim as escrituras: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que maravilhoso, uma oportunidade que ele recebeu, ele levantou e seguiu. E também nós podemos lembrar bastante de Davi. Davi ele é um exemplo
extraordinária para nós cristãos, na questão de estar disponível e ser voluntário na obra de Deus. Tanto no Salmo 51, quando ele se arrepende ali do seu pecado, a oração dele, ele aborda justamente isso, de se tornar alguém voluntário para o Senhor. Olha só, Salmo 51, versículo 12 e 13: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha que maravilhoso, espírito voluntário. Para que ele quer o espírito voluntário? Perceba o versículo 13: então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Então a intenção do espírito voluntário é para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor. E nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós fomos chamados para anunciar o reino, anunciar a salvação. Então nós fomos chamados para isso. Nós precisamos ter um espírito voluntário. Um líder precisa ter um espírito voluntário para ter esse compromisso de todos os seus ídolos estar levando a mensagem do Senhor. Amém? A partir de agora, então, nós vamos abordar alguns requisitos que o líder de ID deve ter. Se você é um líder em treinamento ou deseja ser um líder, eu quero que você fique bem atento a todos esses requisitos para que você possa se aperfeiçoar e cada vez mais se tornar um líder com excelência, né? Um líder de ID, ele tem que ser um membro da igreja, ele tem que estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Amém? Também o líder do ID tem que ser chamado por Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui do cuidado, porque as próprias Escrituras, Jesus disse que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E nós percebemos que diante do reino de Deus, da obra de Deus, há muitas pessoas que são atraídas pela uma visão equivocada, distorcida do que é ser pastor, do que é ser líder. E às vezes as pessoas desejando por status, desejando ou por ser reconhecido, ser bajulado, às vezes até essa expressão que eu posso usar aqui, eles desejam fazer parte do corpo ministerial de estar nas primeiras poltronas da igreja. Só que isso é perigoso, porque quando a pessoa não tem a chamada, ela põe tudo a perder. Ela sofre, sua família sofre, a igreja sofre e o reino de Deus sofre. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu preciso saber se eu tenho chamado. E como que eu vou saber se eu tenho chamado? Você vai perceber no seu coração, na sua disposição realmente e na intenção. Como eu falei no vídeo anterior, a motivação certa para fazer a obra de Deus. Amém? E como Davi disse: Senhor, me dá um espírito voluntário para que eu possa pregar ao pecador e que ele venha se arrepender a ti. Então o principal motivo nosso de fazer o ID, a obra do Senhor, se tornar líderes, é de divulgar a palavra de Deus, pregar Jesus para os pecadores, para que eles possam converter ao Senhor, se tornar os cristãos, pessoas abençoadas, pessoas salvas, libertas de toda a maldição do pecado. Amém? E o que é interessante também é que um líder de ID ele tem que ter um treinamento, Dentro do nosso processo, do projeto, tem todo um treinamento, como nós abordamos na aula anterior. Nós temos aí seminários, temos trabalhos, temos aí, você pode fazer na sua igreja, ou mesmo buscar a orientação na nossa sede, como fazer um seminário para esse treinamento. Você que já faz parte de uma igreja que tem, como aqui no Aeroporto Sul, nós aqui no aeroporto nós temos já esse treinamento, todo ano, por várias vezes nós abordamos, e sempre estamos investindo na vida do líder do ID. Para quê? Para que haja um crescimento. Então é necessário que o líder tenha um treinamento. Na aula passada nós abordamos concernente: será que alguém, um soldado que vai para a guerra sem um treinamento adequado, ele vai ter sucesso na guerra? De forma nenhuma. Não tem como ninguém executar uma tarefa sem treinamento. Vai cometer erros, equívocos e muitos vão sofrer, há muitos prejuízos dentro do processo sem as pessoas em treinamentos. Lembrando que Jesus passou 3 anos trabalhando, ensinando os seus discípulos como eles deveriam fazer. E por isso que houve o sucesso que há na igreja de Atos dos Apóstolos, e é por isso que nós estamos até hoje vivendo essa essência da igreja apostólica e procurando realizar o mesmo que ela realizou. Amém? É necessário que o líder, eu quero que você observe que o líder que submete ao treinamento, ele deve ter desejo de ser líder.
Não é simplesmente, meu pastor pediu, mas não, nem o pastor pode fazer isso, irmão, vai lá você mesmo, mas pastor, não quero. A pessoa tem que desejar ser líder, ela tem que ter esse espírito de liderança. É interessante que há muitas pessoas que já têm esse espírito de liderança natural, é a essência da pessoa, e outros conseguem adquirir através da instrução da palavra de Deus. Então é necessário, que uma pessoa que quer ser líder, ela tem que submeter ao treinamento, ela tem que submeter a obedecer o pastor, ao presidente e ao ministério que ele faz parte. Não podemos querer, não vou passar, eu já fui de outra denominação, eu já frequentei outra igreja, tinha esse trabalho e é do mesmo jeito que eu vou fazer. Não funciona assim. Você precisa fazer parte do projeto do ministério, observar como funciona, quais são os requisitos, e um dos requisitos para se tornar líder é esse, é o treinamento do líder. Amém? O treinamento, o que ele faz, o treinamento do líder? O treinamento vai alinhar a visão e o espírito do líder com o pastor e com o ministério. Amém? É muito importante que o membro da igreja, aqueles que estão na igreja, eles venham ter o desejo, de realmente fazer a obra. Eles devem também entender que, eu quero ser líder, pastor Eduardo. Então você precisa entender que você tem que ser separado, e receber a imposição de mão do seu líder, a oração do seu pastor. Você deve receber a unção que o seu pastor põe sobre você para esta missão do ID. Simplesmente tem muitas pessoas que elas se lançam. O que é interessante, nós temos que ser chamados, não estarmos lá, eu quero levantar a mão, como eu disse, pelo motivo errado, eu estou ali dizendo, eu quero, eu estou aqui, me põe lá que eu vou fazer a diferença. Não, nós temos que ter a chama no coração. O Deus vai comunicar ao nosso pastor vai ver em nós esta unção, vai ver em nós esse chamado, ele vai desenvolver em nós o chamado e vai nos colocar para fazer a obra de Deus. É assim que funciona. Amém? Então entenda isso, você precisa ser separado, você precisa ser abençoado e impulsado pelo seu pastor, recebendo das mãos dele a unção para esta missão tão nobre, que é o ID do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que isso não é de hoje, isso é da igreja primitiva, lá em Atos 3, versículo 1 e 3, quando Deus separa Paulo e Barnabé. Vamos ver o texto. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, quem disse? Foi o Espírito Santo. Amém? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles a mão, os despediram. Então nós podemos observar aqui que houve a imposição de mão, uma transferência de unção, a bênção do Senhor através dos líderes sobre Barnabé e Paulo, onde nós podemos observar que a sua caminhada foi uma caminhada de sucesso ministerialmente. Eles não fracassaram, ao contrário, eles foram debaixo da unção e da autoridade que Deus instituiu sobre eles. E é importante você líder, entender isso, que o seu pastor tem que te abençoar, que você tem que receber a unção da parte de Deus e estar debaixo das bênçãos. Amém? O segundo tópico, que são um dos requisitos aí para o líder, eu quero falar sobre a vida espiritual do líder de ID. Amém? O líder de ID, ele tem que ser batizado nas águas, fazer parte da membresia da igreja, ele deve ser fiel a Deus, ele deve ser fiel à palavra de Deus, ao ministério e à sua família. Isso é muito importante, porque todo o caráter de um líder de ID, ele reflete bastante dentro da reunião. As pessoas começam a ter uma visão do líder como uma pessoa espiritual, como uma pessoa abençoada, em que eles podem confiar e em que eles podem realmente estar ali sendo abençoados através da palavra, da orientação daquele líder. Amém? Então é muito importante. A vida espiritual de um líder, ela deve ser íntegra, irmão. Um líder não pode somente ir no ID e depois sumir da igreja. Ele precisa entender que o ID é uma das ferramentas da igreja, mas ele deve ser frequente e participar de todos os eventos e programações que a igreja tem. Ele não pode simplesmente se separar, ausentar somente para o ID. É totalmente um equívoco da parte de um líder que se ausenta dos cultos da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, de oração, e só fica focado no ID. Está totalmente aí perdido dentro do projeto. Amém? Uma coisa que o líder também deve entender e deve ser um dizimista fiel. Ele deve ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, deve ser fiel na contribuição
ele deve ser uma pessoa comunicativa, hospitaleira e submissa às suas lideranças, né? Lembrando mais uma vez, você é a extensão da igreja, você é a extensão do pastor, você precisa falar a mesma linguagem do seu pastor, representá-lo lá no seu ID, amém? O líder do ID, ele precisa ter uma vida de jejum e oração, ser cheio do Espírito Santo e dedicado ao estudo da palavra de Deus. Esses requisitos são muito importantes para a vida do líder do ID, porque o ID, meus queridos, não é simplesmente pôr umas cadeiras em círculo, chegar lá e ler uma folha que tem a mensagem, cantar o hino e abençoar o povo e dar glória a Deus. Não, o ID é muito mais que isso. Você vai se relacionar com as pessoas mais próximas, né? São pequenos grupos que você começa a se relacionar com essas pessoas e começa a criar um vínculo muito abençoado. E querendo ou não, existe uma batalha espiritual dentro deste processo. Existe uma grande batalha espiritual contra os IDs, porque os IDs, além de estar integrando, discipulando, evangelizando, está edificando o corpo de Cristo. Então é necessário que o líder de ID seja espiritual, seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo e que esteja com a sua vida no altar, amém? Então você precisa buscar, orar, jejuar, né? Jejuar pelo seu ID, tirar período de oração pelo seu ID, ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo e dedicar-se ao estudo da palavra, de bons livros. Isso vai acrescentar no seu estudo, né, uma qualificação maior para os seus ouvintes que estão ali todas as semanas participando do seu ID, amém? Dentro da palavra de Deus, em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então perceba que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, os homens têm que nos ver como ministros de Cristo, como realmente dispenseiros, aqueles que têm acesso aos mistérios de Deus. Então nós precisamos, como líder, nós somos ministros. Você está ministrando a palavra, ministrando ali o ID, trabalhando no ID. Então as pessoas que estão ali têm que perceber que você é realmente um ministro de Cristo, você tem uma vida espiritual e que você realmente tem acesso aos mistérios de Deus, amém? E o versículo 2 diz assim: além disso, requer que dos dispenseiros que cada um se ache fiel, né? O dispenseiro, você é o dispenseiro, porque você teve acesso a uma riqueza da igreja e você está tomando conta dela. Você tem acesso a essa riqueza que é o reino de Deus através do ID, para levar a salvação às pessoas, a edificação, o evangelismo, a integração. Então você deve ter muito cuidado com a sua vida espiritual, amém? Um dos requisitos também para o líder é as suas responsabilidades dentro do ID. Qual que são as responsabilidades de um líder? Ele precisa preparar líderes em treinamentos. Ele não pode achar que só ele que tem que reinar ali, porque o ID ele tem uma visão de crescimento. Se ele tem a visão de crescimento, de multiplicação, é necessário que o líder tenha a visão de levantar novos líderes, né? De treinar pessoas dentro ali do seu ID, para que se torne futuramente, na multiplicação daquele ID, e já venha ter um líder, já venha ter todo um grupo preparado para dar continuidade do trabalho sem qualquer dificuldade, amém? O líder, ele deve monitorar como está a satisfação dos seus irmãos, dos liderados, dos membros, dos anfitriões. Às vezes é necessário sentar para conversar, para ver o que pode melhorar. Um líder, ele tem que ter o coração aberto, um líder de ID, coração aberto para ouvir aos seus liderados, acatar aquilo que é bom e agregar, né, no projeto, para que possa realmente se desenvolver de uma forma excelente, amém? Nós precisamos também, o líder precisa entender, ele deve valorizar todos aqueles que estão no seu ID. Não fazer por causa de nenhum e nem desprezar alguém, mas ele deve valorizar a todos, e nas datas comemorativas de aniversário ali, fazer uma oração ou fazer alguma comemoração dentro do horário do ID. Isso é muito importante, amém? É necessário também que o líder, ele tenha a responsabilidade, é necessário que ele entenda e que ele venha cumprir essa responsabilidade, que é delegar trabalhos, funções para os demais participantes do ID, para os anfitriões, para o líder de treinamento e para os participantes do ID, amém? Imagine só, você chega no ID, o líder canta, o líder faz a dinâmica, o líder traz a mensagem, o líder faz a oração final. Isso não vai trazer crescimento e nem vai trazer ali a integração. É necessário que o líder ele possa dividir aí com sabedoria, observando já as pessoas que têm uma facilidade de falar, que conseguem falar para poder estar abordando algum tema, e você vai perceber que eles vão desenvolver, e o seu líder vai ficar um líder bem envolvido, bem abençoado por Deus, amém?
O líder do ID, ele tem como propósito também de estar levantando dentro do ID ali secretários, professores de criança. Isso é necessário. Esse cuidado todo do líder é justamente ele ajudando a carregar, né, todo o processo do projeto da igreja. Mas se o pastor estiver aqui em todos os IDs, organizar o secretário, organizar o professor de criança, em todos os IDs que tem na igreja, ele tem que delegar quem vai falar, quem não vai falar. É por isso que o pastor tem a confiança no seu líder para que ele realize essa obra com excelência. Amém, meus irmãos? O líder ele precisa ser sábio, planejar a sua reunião com antecedência. Ele precisa incentivar e convidar também pessoas que venham participar do ID. Amém? E um conselho que eu dou é evitarmos de convidarmos pessoas de outra igreja. Isso não é correto, como eu já disse, não construímos nossa casa tirando o tijolo da casa do vizinho. Nós temos aí, este mundo está cheio de almas que precisam conhecer Jesus, então o seu alvo é realmente, o foco é nas pessoas que não são crentes, para que possam estar indo no seu ID e recebendo a palavra de salvação. Amém? É necessário também que o líder esteja orientando todos os participantes do ID a frequência dos cultos, né, na igreja. Deve incentivá-los a participar, a fazer parte dos projetos. Como eu disse, ele é a extensão do pastor, então ele tem que ter a mesma linguagem do pastor. Amém? Eu quero aqui falar de alguns erros que nós devemos evitar como líderes de ID. Primeiro, o líder ele não pode ser desorganizado na reunião e no horário, né? Tem que ter organização. Eu já percebi dentro da minha caminhada que às vezes tem líderes que ele está marcado o dia, horário, quando chega meia hora, 20 minutos antes, ele desmarca a reunião do ID, não vai dar para mim ir. Isso não é uma vez só, uma coincidência, é direto. Acontece isso com alguns líderes que sempre estão desmarcando a reunião. Isso também é um erro gravíssimo. Você precisa ser pautado, organizado e muito sério essa questão de nunca desmarcar o teu ID. Se acontecer um imprevisto, por isso que tem o líder em treinamento que pode te auxiliar neste momento. Outra coisa também é horário. O ID tem horário de iniciar e horário de terminar. O ID não pode começar atrasado e nem terminar atrasado. Ele tem um horário de início e de fim. Por isso que o líder tem que estar lá antes do horário e terminar no horário. Amém? Para que possa começar no horário certo. Então, seja um líder organizado, organize as coisas, não deixe tudo para a última hora. Uma hora antes da reunião você vai delegar responsabilidades. Não faça isso. No ID, vamos supor que hoje tem o ID, eu já vou delegar para a semana que vem o que cada um vai fazer, para que eles já possam estar atentos, estar trabalhando dentro desse requisito, para que quando chegar no dia, todos estejam já de comum acordo e vai acontecer um ID super agradável. Amém? Tem líderes que eles não querem multiplicar o seu ID. Lembrando que o ID ele é formado de 3 pessoas a 14 pessoas. Quando passa esse número, é necessário aí a multiplicação, né, do ID, porque o ID não tem a intenção de fazer das casas dos irmãos uma igreja, na verdade, grupos pequenos para a meditação da palavra e o propósito fundamental do ID. Amém? Outro erro também que o líder deve evitar é pensar que o ID é seu. O ID não é do líder, não é do anfitrião e nem dos membros. O ID é uma ferramenta da igreja, é algo da igreja. Então você precisa entender que o ID pertence à igreja que você frequenta. Ele não é seu, as pessoas que estão lá não são seus membros, eles são membros do ID da igreja que vocês congregam. Amém? Você é um líder representando o seu pastor, o seu ministério e os seus liderados, os seus líderes ali, juntamente com os seus liderados. Amém? Outro erro que devemos evitar: convidar pregador para ministrar. Tem muitas pessoas que ficam convidando, tem líder que fica convidando pessoas para ministrar, e as pessoas às vezes não conhecem o formato, não conhecem como funciona, vem para o ID e realmente perde todo o foco que o ID realmente tem, e realmente não tem a eficácia que ele deve ter. Então evite convidar, só se realmente for uma pessoa do ministério que já trabalha e que você quis fazer em um evento especial lá, levar alguém, mas é responsabilidade do líder estar ali, sempre levando a mensagem. Amém? Um erro que nós não devemos cometer, o líder não deve cometer, fazer do ID um culto, fazer igual um culto. Isso acontece muito, com uma caixa de som, um microfone,
põe a mesa ali, põe as cadeiras de forma reta, igual faz a liturgia da igreja, um vem e canta, o outro conta testemunho, agora é a hora da oração, irmão, agora vamos fazer oferta, a gente não tem oferta, vamos agora para a hora da palavra, vamos agora a hora da oração final. Não funciona assim, não pode se fazer do ID um culto como é feito na igreja, amém? O líder não pode ser autoritarista, achar que manda em todo mundo, ele tem que ter a essência e influenciar aos seus liderados a corresponder conforme o projeto, amém? Dentro do ID, o líder não pode ficar falando mal de outras denominações, igrejas e do projeto, ele deve focar no que realmente o ID é para ser feito, amém? Também o líder deve ter o seguinte cuidado, com a aproximação dos membros, e às vezes as pessoas têm mais acesso ao líder do ID do que com o pastor, acontece que às vezes eles querem até confessar alguns pecados e até mesmo buscar algumas orientações. Você, líder, precisa saber até onde tem os seus limites, porque há assuntos que não correspondem a você tratar, e sim ao seu pastor. Nós temos lá na Bíblia Sagrada, o próprio no Antigo Testamento, quando Moisés estava se desgastando, e ali o próprio Jetro, o seu sogro, deu um conselho para ele: levanta homens que eles venham resolver as causas menores, e as maiores chegam até você. Tem causas que não é para o líder resolver, então quando ele perceber que não é como se diz, da alçada dele, ele precisa orientar essa pessoa e até o pastor para estar buscando ali realmente o conselho certo, amém, meus irmãos? E o líder nunca deve perder o foco do ID, que é integrar, discipular e evangelizar, amém? Ele nunca deve perder esse foco, deve ser primordial. Todas as vezes que falar de ID, ele lembrar da reunião, ele tem que lembrar integração, discipulado e evangelismo, é o fundamento. E sem contar que eu costumo dizer ainda mais um aí, que é realmente, além de evangelizar, a edificação do corpo de Cristo. Já falei aqui no vídeo anterior, muitos irmãos que frequentam o ID começam a trabalhar no ID, eles têm uma postura diferente dentro da igreja. Eles começam a aprender o que é ser servo e como ser voluntários dentro da obra de Deus, amém? Então esses são alguns requisitos e alguns erros que o líder deve ter e evitar. Então eu quero aqui, já encerrando este vídeo, agradecer a você pela participação dessa reunião, dessa aula que nós tivemos. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa aquilo que eu não consegui trazer para você, que você possa realmente estar recebendo da parte de Deus, do Espírito Santo para a sua vida, realmente o entendimento, e que você se torne um líder abençoado, amém? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.